Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia, porque eu não tenho a mínima ideia a que horas você vai ouvir ou assistir este programa. Está no ar, diretamente dos estúdios da Uniguaracar, em Guarapuava, no Paraná, para o mundo, o primeiro projeto Diálogos de Extensão. Como vocês podem ver, está escrito aqui, se não decorarem. Diálogos de Extensão, isso é um projeto que a gente está criando. Hoje é o episódio 1, é o piloto, para ver se vai dar certo, ok? Eu sou o professor Lourenço, aqui da Uniguaracar, e eu sou o responsável pelas disciplinas de extensão. As disciplinas de extensão, para quem não sabe, elas são obrigatórias nos currículos acadêmicos de todas as disciplinas, de todos os cursos, perdão. E isso desde 2022. E este ano, uma das minhas 4 disciplinas, eu resolvi fazer um podcast delas. De que forma? Nós temos um assunto que é debatido entre os alunos escolhem alguns assuntos, eles pesquisam esses assuntos e eles vêm para cá para fazer, por assim dizer, entre aspas, uma prova. Ou seja, o que para vocês é um podcast, para elas é a prova final da disciplina, entende? Então, é assim que funciona. Isso por quê? É para fazer propaganda? Não é. É porque o objetivo principal da disciplina de extensão é levar a pesquisa acadêmica para a comunidade. Seja de que forma for, pode ser com palestra, pode ser indo fazer atendimento médico na rua, odontológico, ou o que seja. E nós estamos inventando isso aqui agora, vamos fazer por meio desse podcast. E hoje eu estou aqui com 3 das minhas alunas, né? E nós vamos falar de um tema, esqueci de dizer, o tema deste episódio piloto é sustentabilidade. E antes que alguém fale, tem 2 plantinhas ali atrás. Tem 2 plantinhas. Elas vão morrer dentro do estúdio. Não vão morrer dentro do estúdio porque elas são de plástico. Porque, como dizia o Titãs, as flores de plástico não morrem, tá? É a música dos anos 80, porque quem é daquela época, tá? Então, é só para compor o ambiente, ok? E o assunto hoje escolhido, inclusive, por elas, especialmente por essa colega aqui do lado, é poluição invisível do ar e sonora. E quem levantou esse problema, essa lebre, foi justamente a nossa colega Anderlis. Então, me diga de imediato, eu vou pedir emprestado seu microfone, que eu preciso bater um papo com ela aqui. Jovem Anderlis, primeira, diga aqui para o povo, já ouviu falar do Tiririca, que é palhaço e é também deputado? Eu não sei se ele é deputado e palhaço, mas ele é os dois. Ele fala assim: quem é você? Então diga para nós, diga para o nosso, quem estiver ouvindo, quem é você, o que você está fazendo bem rapidamente, o que você gosta, o que você está cursando, por que você está aqui? Boa noite, obrigada, professor, pela participação. Eu sou a Anderlis, eu sou do curso de odontologia e eu estou cursando... Esse quem está falando aí que vocês ouviram aí é o nosso Deus aqui do estúdio, que é o El Oliveira, ele é o nosso diretor de estúdio. A gente já tinha conversado com ela aqui, parece que o microfone não deu... Oi? Não deu liga? Agora deu. Muito bem. Porque aqui nós não vamos cortar nada, aqui não tem, pode usar de meme o que quiser aí. Coisa. E como eu ia dizendo, estou no meu último ano da faculdade, meu último período, e acho esse tema muito legal, porque vivenciei em casa, principalmente com as crianças, e pega muito a questão do uso do celular, das telas. Muito bem, então devolve aqui o microfone, vamos falar aqui com a nossa colega. Já que você está ansiosa desde que começou o dia, aluna Vitória, diga, quem é você, a nossa dona Vitória? Dona? Me chamo Vitória, estou no 7º período de fisioterapia e gostei bastante do tema da Annelise. Que isso é uma coisa legal também, porque são pessoas de cursos diferentes, perceberam? Então tá tranquilo aqui. E como a Anderlis falou aqui, ela, obrigado pelo convite, porque ela está sendo gentil, tá? Porque se ela não vier, não ganha nota, tá? Então, e a nossa amiga aqui, diga, quem é você? Eu sou a Alana, eu também estou no 7º período de físio
E eu fiquei muito feliz também em fazer o trabalho com a Annelise, ela super ajudou a gente a pesquisar tudo, né? É muito bem, porque é ela que inventou o assunto, veio do nada. Porque não é um assunto, eu digo isso para quem está ouvindo agora, que isso não é um assunto comum. Aí fala sustentabilidade. Sustentabilidade. A maior parte, vamos plantar alface, vamos fazer não sei o quê, né, e tal. No máximo, os outros temas que a gente vai tratar aqui nos outros episódios, eles assim, são mais conhecidos. Então, por isso que a gente já botou esse logo no começo aqui para conversar. Então, eu queria... Vamos voltar aqui para a Annelise, então, aqui, por favor. Annelise, então diga para nós. Você inventou essa coisa, deve ser doutor. Queremos dizer uma coisa clara para aquelas pessoas que gostam de falar mal, que gostam de reclamar. Aqui ninguém é especialista, tá? Eu sou o professor da disciplina, tenho certo conhecimento, tá? Mas as minhas alunas são alunas. O que elas estão fazendo aqui, eu passei, a gente levantou até, eles foram pesquisar e vão passar. Então aqui não tem, por que ela está falando isso? Ela está falando isso porque ela pesquisou em bibliografia que existe de fato, ok? A gente pode discordar? A gente pode discordar, tá? Mas o que ela falou, o que elas vão falar, eu imagino que vai ser uma surpresa para nós outros, porque se eu não concordar, eu vou discordar e pronto. Então diga para nós, de que forma essa poluição invisível, essa poluição do ar e a poluição sonora afetam a saúde física e mental das pessoas, mesmo quando seus efeitos não são imediatamente visíveis. Então, vai, que agora é a sua hora de brilhar e de ganhar um 10, vai. A gente, quando fala de poluição, a gente só pensa naquilo que a gente vê, né? Então, a poluição à fumaça, os produtos químicos que vão no solo, na água, a questão do ar, fumaça. E a gente não se toca nos ruídos que a gente tem durante o nosso dia a dia. Vamos pensar lá, né, no consultório de odontologia, o motor. Então, a gente fica ali exposto ao barulho do motor o tempo inteiro. E isso causa, né, um estresse para o nosso cérebro. E isso acomete mais o nosso cansaço físico ao final do dia. E aí elenco a questão das telas do celular, porque o que acontece? A gente pensa em descansar na hora do almoço ou à noite, o que a gente faz? A gente senta e pega o celular na mão ali e vai passando tela e tela e tela, stories e reels, e acaba que contaminando mais, acarretando mais o nosso cérebro. E os estudos mostram que isso, principalmente levar o celular para o quarto, pode induzir a questão até de um câncer aí. E sem falar a questão da irritabilidade, pessoas que têm TDAH, né, pode aumentar a sua hiperatividade. Então, é um estudo assim, que é bem legal de estar elencando. E... É isso? Sumiu. É isso? Se vocês discordar dela, não foi só porque ela trouxe o assunto. Não, pois é. Então, e aí, seguindo no pensamento, vamos ler com a Vitória, então. Então, me diga... Por que esses tipos de poluição podem ser considerados invisíveis e, ao mesmo tempo, tão presentes no cotidiano? Aí, antes que você responda, enquanto você pensa aí na resposta, isso é uma coisa bem legal, é bem interessante mesmo, essa coisa do barulhinho do dentista, né? Porque se pudesse acabar com isso, ia ser tão bom, né, cara? Porque o que dá medo a gente, acho que não é o dentista, é o barulhinho do dentista, né? E isso funciona bem porque, numa vida pregressa que eu tive antes, na minha vida como militar, e antes de trabalhar com comunicação, eu fui mecânico sabe esses tanques de guerra barulhento? Eu fui mecânico desse... E eu tenho nesse ouvidinho aqui somente 40% da audição por causa da zoeira. O tempo e aí quando o médico foi, tanto é que chegou num certo ponto que ele falou, ou você sai dessa atividade, ou você vai ficar mais surdinho ainda. E aí eu vim para a comunicação social. Diga, deu tempo, né? Foi o professor que ajuda na hora da prova? Diga aí. Não deu tempo. Como a Denise comentou, a poluição a gente acaba não vendo. Então, a gente não vê a fumaça. Às vezes, a gente até se acostuma com o barulho que o dia a dia faz, os carros fazem, até mesmo em questão de produção, no dentista e tudo mais, a gente acaba se acostumando com o barulho. E com o celular é a mesma coisa. A gente acaba, no momento de descanso, em vez de a gente pegar, às vezes, um livro, ou às vezes até pegar para dormir, e fechar o olho, dormir, descansar, a gente pega o celular, a gente fica com ele diariamente. Por um lado, acaba sendo prejudicial. A gente acha que a gente está descansando, mas acaba
está estimulando mais o cérebro. Então, no momento que era para ele descansar, que era para ele acalmar da pressão do dia a dia, acaba a gente estimulando mais ele e acaba sendo maléfico para a saúde da gente também. Não, é verdade, ainda mais porque o Instagram, essas redes sociais, elas são feitas, aqueles videozinhos, short, reels, ele é feito justamente para criar esse efeito do passar o dedo, já vi esse, quero ver outro, né? Então, é bem dessa maneira, tá? Então, a nossa jovem Alana, conte para nós, fisioterapeuta, praticamente formada, e quais são as medidas que a gente trabalhou aqui, a gente entendeu o que é. Então, explica para a gente, para todo mundo, quais são as medidas individuais, coletivas ou políticas públicas, que é bem importante, né, que a gente pode adotar ou pode criar para reduzir esse tipo de poluição e tornar os ambientes muito mais saudáveis. A senhora, que ela quase ganhou um prêmio numa outra disciplina minha, hoje agora ela vai desbancar todo mundo na conversa. Diga, dona, o microfone é seu. Então, nas políticas públicas, nas individuais, a gente pode muito bem adotar a parte, como a Vitória comentou, de ao invés de ir pro quarto com o celular, muitas vezes ler um livro, diminuir um pouco as notificações, que a gente, qualquer coisinha que cai, a gente vai ver o que está acontecendo. Diminuir o tempo de telas em si, né? Que se deixar, como a Andrés comentou, a gente vai almoçar, vamos assistir um TikTok, que tá muito na moda, né? Vamos assistindo um Reels no Instagram. Já nas políticas coletivas, nas políticas públicas, a conscientização das crianças, né? Porque eu trabalho numa clínica, eu vejo que muitas vezes a criança está lá, o pai, qualquer coisinha, assista um vídeo. E muitas vezes a criança... O vídeo é uma babá ótima. Quando eu criei 3 filhos e tenho 3 netinhas. É ótimo. Quando você quer fazer alguma coisa, é ruim, Sim. mas é ótimo. E daí, qualquer coisinha, assista um vídeo. Até às vezes a gente, na casa, vamos assistir alguma coisa. E tem que conscientizar isso, não só os pais, como as crianças na escola, que a tela em si, como já foi comentado, a criança com TDAH, às vezes até criança com autismo que vai colocando, ela estimula muito a criança. Em vez de, tipo, vamos brincar. Antigamente a gente brincava muito na rua, essas coisas, né? E chegava na casa e dormia. Hoje as crianças são muito difíceis de dormir, principalmente à noite, porque a criança é muito estimulada durante o dia, com telas. E nas coletivas, também. A gente pode incluir isso. Pode ir em um lugar com menor barulho, como você comentou no consultório. É muito difícil isso acontecer. Tem um exemplo prático na casa. O meu marido e meu pai, eles são mecânicos. Meu marido mecânico de caminhão pesado e meu pai mecânico industrial. Bom nesse negócio. Eu já fui bom nesse negócio, especialmente mecânica diesel. Isso eu sou muito bom até hoje. E, tipo, chega um ponto de noite que eu falo com meu marido, mas parece que eu tô falando com a parede. Ele não consegue escutar, tipo, ele já foi consultar e tudo, meu pai também não. Ele vai perdendo a audição com o tempo. Com certeza, tipo, não só a audição, mas ele prejudica muito a saúde mental. Porque na hora de descansar, parece que fica atordoado, como eles falam, né? Fica aquele zoom na cabeça. Isso prejudica muito. Não só agora, mas principalmente a longo prazo, né? Eu acho que isso é prejudicial. Não, como é que nós estamos de tempo aí, DJ? Hã? Olha, nós conseguimos falar tudo, porque a ideia, para quem não está entendendo, é que cada episódio dure 15 minutos, porque a gente não tem tempo também para ficar o tempo inteiro assim. Então, vocês que estão assistindo aí, não sei aonde, porque o pessoal da universidade aqui vai colocar na nossa página, eu vou botar na minha página pessoal como o professor Lourenço. Comenta, se não concordou, comenta. Olha, eu tenho uma outra ideia sobre isso, porque daí eu acho as alunas aqui, vou atrás dela e tiro a nota dela, se alguém provar. E aí, diga, fale. O nome dessa poluição acabou que a gente nem falou disso. A gente, poluição eletromagnética. Olha, anota aí, produção eletromagnética. Mais, né? Isso, poluição eletromagnética. E aí eu achei interessante porque o ar-condicionado está ligado. E agora há pouco ele acabou de desligar. Parece que fez um alívio aqui. Não, isso é porque é um barulho, às vezes, que a gente nem acha que está ouvindo, né? Mas ele está ali. No carro, né, com o calor, a gente está lá com o ar ligado. Então, é muito além do uso desse celular, né? Então, principalmente em grupos, eu acho que essa parte coletiva, assim, a gente, vamos, todo mundo aqui sem celular, todo mundo aqui, vamos sentar na lagoa ali na hora do almoço e ver os patinhos, dar comidinha para os peixinhos, que é bom. E aí, voltando para a sua pergunta, que ela estava com medo danado por causa desse menino que está aqui, eu não sei se vocês estão enxergando, tem um menino aqui que eu esqueci de falar no começo aqui. Acho que ainda só parou ali, o pessoal não vê o que aconteceu. Tá, vamos aguardar aqui.
Mas estamos no tempo, viu? Mais tranquilo, fácil, mas a parte que interessa já acabou. A avaliação de vocês já acabou. Quer saber se foi? Foi bom pra gente? Foi bom ou não foi bom? Não, que aqui, como eu falei eu tinha falado, eu falo, para mim isso é uma tarefa. Eu dei uma tarefa para vocês cumpriram a tarefa. Então eu não posso, nessa tarefa, dizer, eu vou dar 10 para você porque você deu a ideia e tal. Aí eu vou dar 9 para ela porque ela não sei o quê, vou dar porque ela gaguejou e tal. Não, entendeu? E hoje em dia, no mundo do empreendedorismo, você ganha por tarefa. Você ganha por tarefa. Qual é a tua tarefa? É igual, por exemplo, até a menina, por exemplo, ali, a moça do cafezinho. Ela ganha para ter café quente o tempo inteiro. Então, esse é o... Então, se o café está quente, eu não tenho por que diminuir o salário dela. Então, o que acontece? Então, essa é uma tarefa. Então, ou cumpre ou não cumpre a tarefa. Você sentou aqui, cumpriu a tarefa. Isso, 3 horas. Quer que eu volte a algum lugar? Fala de alguma volta? Não? Depois você emenda? Eu não lembro qual que era o último. Não, eu estava falando que então vou voltar aqui, caso tenha cortado aqui. Voltando aqui no medo que a Anderlis tinha aqui, é por causa dessa estátuazinha que está aqui, eu não sei se de longe vocês estão enxergando, mas é a estátua de um índio sentado com um lobo-guará do lado. Por quê? Porque a nossa universidade, ela chama Uniguairacá. E para elas, a Anderlis, vou falar para a Anderlis, que é recentemente, de onde você veio, Anderlis? Do Candói. Então, o nosso gerente de marketing aqui já disse que o tempo de 15 minutos terminou, mas como eu gastei um pouco de tempo explicando do que se tratava, vamos relevar aqui um pouquinho, tá? Tenha paciência, mais 2 minutos só para explicar isso aqui, que faz parte. Então, esse Guairacá vem do índio Guairacá, o índio Guairacá. Quem é o índio Guairacá? O índio Guairacá é o herói regional. Ele foi o cidadão que estava aqui quando chegaram portugueses e todo mundo que queria vir para cá. E ele chegou aqui, e agora o nosso diretor acabou de entrar aqui, eu ia botar ele num cheque, porque ele vai esquecer, senão ele vai falar lá pelo microfone, que quando todo mundo chegou aqui, ele botou os índios, os indígenas, né, porque o correto modo de falar é indígena, o indígena botou todo aqui, botou a mão pra frente e falou uma frase icônica. Você lembra qual é, DJ? A frase do índio Guairacá? O quê? Você lembra ou não lembra? Aquela que a gente falava na formatura, quando... Não lembra? Olha aí, é porque ele foi soldado no exército. Ele falou uma palavra que chamava Coivi Ogueiro Iara. Coivi Ogueiro Co Iara. Na língua deles quer dizer, esta terra tem dono. Entendeu? Então agora você já sabe, esse é o índio Guaracá. E esse foi o primeiro episódio, o piloto. Escreva aí, como é que fala aquela coisa? Curte, segue, encaminha, porque o objetivo, veja bem, o objetivo, encaminhe para pessoas o conhecimento, porque é esse o objetivo da disciplina de extensão. E eu tenho o costume, toda vez que eu faço programa de rádio e quando eu faço podcast, eu sempre faço o seguinte, eu simplesmente digo assim, Anderlis, por favor, diga tchau. Tchau. Jovem Alana, por favor, diga tchau. Tchau. Vitória, você pode dizer tchau, pode mandar beijo para quem você quiser. Tchau. Beijo. Então, muito bem. Então, esse foi, como é que é? Curte, segue, acompanha, Deixa o like. manda para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.